Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos hoje meditar na palavra, nós vamos estudar, ler Atos 27. Hoje nós vamos entrar no penúltimo capítulo de Atos, e aqui é a viagem de Paulo para Roma. Quando Paulo apelou para César diante do governador Festo, depois diante do rei Agripa, ele foi levado para Roma para ser julgado por César, o imperador César. E é interessante que nisto o plano de Deus de livrá-lo das mãos dos judeus e levá-lo para a capital do império, onde ali ele seria uma luz para todo o império, e dali a palavra de Deus chegaria praticamente a todo o mundo ocidental, tá? Então vamos lá. A viagem de Paulo para Roma foi uma viagem marcada por muitas dificuldades. Foi uma viagem marcada por naufrágio. O navio praticamente encalhou numa ilha, perdeu-se o navio. Houve muitas situações muito conturbadas, difíceis, tempestades, mas a mão de Deus estava com Paulo. A bênção de Deus estava com Paulo. E através de Paulo, todas as pessoas do navio, toda a tripulação e todos os passageiros foram salvas daquele naufrágio. Então tem muita coisa muito interessante que Deus vai nos edificar muito, a palavra vai falar muito conosco, eu tenho certeza, neste evento da viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Lucas junto com Paulo, interessante que Lucas foi com Paulo. Toda vez que aqui no texto usa a primeira pessoa do plural, nós, é Lucas falando, tá? Nós, eu e Paulo. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio, olha aí, primeira pessoa do plural, Lucas falando, embarcamos no navio de Adramítio, e que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E aqui ele começa a falar da trajetória, de onde o navio foi parando, onde encontrou algumas dificuldades, onde foi tranquilo. Eu quero só para você se localizar, eu quero que você preste atenção no mapa, tá? Então, neste momento, vai aparecer na tela aí o mapa da viagem de Paulo. Então, você percebe aí de Cesareia, de onde ele estava, todos os pontos que ele passou. Depois ele contornou a ilha de Chipre, conforme você pode ver aí no mapa. E essa foi a viagem, só para você ter uma ideia da distância que ele percorreu. É muito tempo, demorou muito tempo, e uma viagem extremamente perigosa pelas condições das embarcações da época e principalmente pelas condições climáticas, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a Bíblia. O versículo 13, aqui vem uma tempestade. É interessante que o próprio Paulo, quando ele estava em Creta, ele disse, olha, é melhor nós ficarmos por aqui. Mas o comandante, ou centurião, resolveu acreditar no chefe do navio, aquele que pilotava o navio, tá? Aquele que estava navegando. E ele não deu importância para o que Paulo falou. Aí eles foram e continuaram a viagem. O versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, depois que eles saíram de Chipre, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Cirene, ou de Creta, a ilha de Creta.
Pouco tempo depois, desencadeou-se a ilha, ou da ilha, um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eu fico imaginando a situação. Você estar no meio do mar, com uma embarcação frágil, ventos fortíssimos, e você não ter o controle do leme. E você ficar à deriva. Foi essa situação que acometeu aquele navio. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recorrer o barco salva-vidas. Olha só que coisa interessante. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Novamente, o navio ficou à deriva, ou seja, sendo jogado de um lado para o outro, sem rumo, no meio do mar. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pelas tempestades, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Olha a situação. O que este homem, Paulo, passou na sua vida não foi fácil. Até a viagem que ele teve que fazer para ir para Roma foi uma viagem extremamente complicada. Imagina você dentro de um navio onde não se vê estrelas à noite que dava a direção de onde deveria ir, não se via sol durante o dia, foram vários dias. O dia nublado, a noite totalmente escura, no meio do mar, sem saber onde está, sem saber o que fazer, simplesmente sobreviver ali à deriva. Perdemos toda a esperança de salvamento, ou seja, vamos morrer. As provas que Deus permite que passemos. Agora, olha só que coisa fantástica, o versículo 21 em diante. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, a preocupação de Paulo com os detalhes. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, ou seja, eu falei para não irmos. Mas agora que já estamos aqui, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Isso aqui até é um bálsamo, né? Uma palavra de ânimo. Nenhum de vocês vai morrer. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, o anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Ao invés de você colocar Paulo aqui, coloca o teu nome. Silvio, não tenha medo. Não tenha medo. Palavra de Deus para a sua vida. Olha só o que Deus disse através daquele anjo para Paulo. Não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, ou seja, há um propósito para a sua vida. Você vai estar diante de César. Você vai para Roma. Este é o propósito que eu determinei. Isso vai acontecer. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deus, pela sua graça, você vai chegar em Roma. Mas Deus, pela sua graça,
vai dar a vida de todos os que estão com você. 276 pessoas. 276 pessoas naquele navio. E Deus disse: ninguém vai morrer por tua causa. Queridos, essa é a bênção gloriosa de Deus sobre aquelas pessoas que nós estamos perto. Isso é ser sal da terra, luz do mundo. Isso é o que Deus falou lá para Abraão. Eu não destruirei Sodoma se lá tiverem 10. Eu não destruirei por amor dos 10. Ou seja, a bênção de Deus por nossa causa na vida de pessoas que não creem em Deus. É o que Deus falou para Paulo: olha, eu vou dar a vida desses todos por tua causa. Pela sua graça, Deus vai dar a vida de todos e vocês vão chegar vivos lá em Roma. Assim tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Vamos descansar. A palavra de Deus é fiel. Deus prometeu, ele vai cumprir. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E é o que aconteceu. Eles pararam na ilha de Malta, tá? Esse foi onde eles chegaram. O naufrágio. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Eu fico imaginando o desespero, porque eles estavam à deriva, eles não tinham controle, não se via nada, tudo nublado. Imagina você não saber para onde está indo, e se você bater em alguma coisa, você não tinha visão nenhuma de nada, nada. À meia-noite, eles pensaram: vamos bater em alguma coisa, parece que estamos perto de algo. E não tinham ideia do que podia acontecer. Então era só incerteza. Era o medo tomando conta e a morte parecia que rondava-os ali, tá? O versículo 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Começaram a orar e falar: Deus, que o dia amanheça, para que a gente veja onde está. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas do mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: olha só o que Paulo falou: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Ou seja, todos têm que ficar, porque Deus prometeu que ninguém vai morrer. Todos vão ficar. E aí o centurião deu ordem para os soldados cortarem as cordas e deixarem os salva-vidas ir embora. Vocês vão ficar. Ou seja, o próprio centurião creu na palavra de Paulo. Na hora da crise, ou me apego em Deus ou não tenho que me apegar. Então o centurião resolveu crer. Então olha só a influência de um homem no meio que ele estava. Versículo 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada. Agora eu aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Vamos comer. Não tem mais o que fazer. Antes de amanhecer, vamos comer. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Palavra de Deus, eu creio. Vocês não vão morrer. Então sosseguem, vamos comer. Vamos alimentar. Olha só a importância da fé. Como que a fé na hora da crise faz toda a diferença. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Irmãos, é impressionante. Toda vez que as pessoas sentavam para comer, sempre agradeciam. Sempre agradeciam. Eu quero fazer um apelo para você. Não coma antes de agradecer. Agradecer. Fechar os olhos e dizer muito obrigado.
E quando as pessoas estiverem à mesa, tenha nisso um momento solene. Às vezes uma pessoa está orando e a outra pessoa está com o olho aberto fazendo as coisas. Faça disso um momento solene, um momento sagrado. É Deus que deu esse alimento, é Deus que deu a saúde para você. É a mesma coisa, você está conversando com uma pessoa muito importante, você mesmo está dando atenção para ela, não está olhando para ela, não está conversando com ela da forma que lhe deve. Então, quando nós oramos e não participamos da oração, é como nós estivéssemos desdenhando a própria pessoa de Deus. Então, na hora da oração, é um momento sagrado. Na hora da refeição, a oração de agradecimento é um momento sagrado. Leva isso a sério. Agradeça. Pela gratidão, o alimento é purificado, ou seja, Deus promete, eu vou abençoar este alimento, mas é tido com ação de graças. Leva esse momento a sério. Paulo tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. E depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. E aí eles chegaram numa ilha chamada Malta. E aqui aconteceu mais uma coisa interessante, o versículo 42. A providência de Deus, a maneira como Deus age, quando eu sei o que eu quero, em quem eu creio e influencio as pessoas. Olha só a influência que Paulo teve sobre o centurião. A influência que Paulo teve pela sua conduta. Ser cristão não é ser um fanático que fica falando coisas fora de hora. Ser cristão é ser uma pessoa ponderada, sábia, sal, que preserva, que dá gosto, sabor, tempero, faz o mundo ser agradável pela sua presença, luz. Olha só o que aconteceu com o centurião quando os soldados, presta atenção no versículo 42, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar, porque o navio encalhou, praticamente se perdeu, e eles tinham que nadar até a praia, a ilha de Malta. E neste ínterim eles pensaram, eles podem nadar e fugir. E os prisioneiros, porque tinha prisioneiros no mar além de Paulo, no barco, ou no navio, além de Paulo. Então os soldados decidiram matar todos, inclusive Paulo, ia morrer. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. O centurião não estava interessado nos outros presos, mas estava interessado em salvar a vida de Paulo. E os impediu de executar o plano. E nisso cumpriu-se a promessa de Deus, todos vão ser salvos, todos vão viver e todos, ninguém vai morrer. Mas olha só a importância de um homem de Deus preservando a vida de outros pela influência que exerce. Ele exerceu tanta influência positiva na vida do centurião que este, para salvar a vida de Paulo, poupou todos os outros. Ou senão todos iriam morrer. Todos iam nadando, e aqueles que não sabiam nadar pegavam tábuas, os troços do navio, para chegarem à praia. O versículo 44, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Desta forma, a palavra de Deus se cumpriu. Todos chegaram a salvo em terra. A palavra de Deus não falha. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu estou dirigindo a sua vida. Na história da sua vida, há um rei sentado no trono. O Todo-Poderoso, que está no controle de cada coisa que acontece com você. Mesmo nas tempestades. Mesmo na noite sombria. Mesmo no dia nublado. Mesmo nas dificuldades. Nada foge do controle de Deus. Guarda isso no seu coração. Vamos orar.
Senhor, eu quero agradecer muito, de coração, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas. O Senhor controla a nossa vida e nada acontece fora do teu propósito. Muito obrigado, porque aprendemos isso hoje na tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? Amanhã nós vamos ver o final da viagem de Paulo, de Malta agora até Roma, e assim encerra o livro de Atos. Tá bom? Então amanhã, se Deus permitir, capítulo 28, o último capítulo de Atos, vamos encerrar esse livro. Até lá.